Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Galera, solta coração aí pra mim, por favor, pra mim saber que vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Boa tarde. Solta um coração aí pra mim, por favor, pra mim saber que vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Boa tarde. Aê, sim. Galera, sejam bem-vindos a mais uma live da empresa Emibra. Meu nome é Tamires, eu faço parte da equipe de RH da empresa Emibra e também sou integrante do Comitê de Inovação. O Embalando Conhecimento é uma ação do nosso comitê para promover aí e compartilhar os conhecimentos, tá? Visto que não é obrigatório, é para os nossos colaboradores internos e o nosso público externo. O nosso tema de hoje é inteligência emocional, um tema muito legal. Galera, tá incrível a live, hoje de manhã foi muito legal. E agora eu também acredito que vai ser incrível. A nossa convidada de hoje especial é a Paula de Biasi. Eu vou chamar ela aqui, tá? Só um minutinho. Vou convidá-la. Ela não entrou ainda. Ela não entrou, né? Gente, só um minutinho, tá? Eu tô tentando achar a Paula aqui pra me colocar a Paula, tá? Boa tarde. Tudo bem, galera? Tô tentando achar a Paula aqui pra mim poder colocar lá na live. Pera aí. Galera, se a conexão cair, tá? Não saiam da live, tá bom? A nossa conexão tá um pouco ruim, então não saiam da live, tá bom? E permaneçam aqui que a gente inicia de novo. Obrigada! Só um minutinho. Que ela tá entrando aqui, galera. Só um minuto que eu tô tentando colocar. Só um minuto, gente. A conexão, ela trava um pouco. Tudo certo. Boa tarde, amor. Tudo e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Então tá bom. Arrumar aqui uma maquiagem para estarmos juntas de novo. Oi, bem, gente. Paula? Tudo ótimo. Tudo muito bem, e você? Paula, esse público aqui, essa galera provavelmente não viu ainda. Então se apresente, fique à vontade, tá bom? Muito bom. Primeiramente, gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom de manhã e aproveito para agradecer todo mundo que estiver entrando aqui agora. Eu sou a Paula de Biasi, eu sou uma das meninas da 3. Nós somos 3 irmãs, cada uma de uma área muito específica. E nós ajudamos mulheres a destravar, mulheres e pessoas, né? Porque para as empresas a gente trabalha com público misto e nós ajudamos vocês a destravarem completamente a sua relação com as suas emoções. A nossa base, ela trabalha dentro de um pilar da inteligência emocional que se chama trilogia da vida. E nessa trilogia da vida, a gente tem 3 áreas extremamente importantes, que são as áreas do eu comigo, as emoções, o eu com os outros, que são as relações, e o eu com o mundo, que é onde eu entro com as finanças, onde eu entro com o meu trabalho e tudo mais. Então, a gente entende que o equilíbrio da vida está a gente utilizar essas 3 ferramentas, esses 3 pilares como base de sustentação para você ter uma vida realizada e plena. E nós fazemos isso na 3 através dos conteúdos aqui digitais. Inclusive, eu convido todo mundo aqui para entrar no Meninas da 3, que é dentro aqui do Instagram, porque lá, inclusive, se você entrar no nosso link na bio, você vai ter acesso a um presente. A gente tem um guia detox lá, que é o detox emocional. A gente tem o nosso grupo, né, que você também tem lá, que é o nosso grupo dentro do Telegram, que são tantos que a gente usa, mas o grupo do Telegram, que é muito bacana, porque lá tem várias jornadas que a gente faz de meditação, de reflexões, que é muito bom. E a gente tem todo esse conteúdo gratuito para vocês. Então é um prazer enorme poder estar aqui de novo. E a gente espera que vocês utilizem muito a inteligência emocional na vida de vocês. Então conte com a gente, nós somos essas 3 irmãs
Eu vim da área bancária, né? Então, sou especialista em investimentos financeiros. A Jéssica cuida do pilar das emoções, que é a nossa psicóloga, especialista em depressão, ansiedade, essas coisas que a amiga da amiga da amiga tem, né, Tamires? A gente mesmo não vê nem de perto isso, mas, né? Sempre tem alguém por perto que a gente sabe que tem. Mas, graças a Deus, hoje em dia já se pode falar isso mais abertamente, até no ambiente da empresa, né? E a gente tem a Val, que é nossa especialista em gestão de conflitos, que trabalhou para a Apple, para a Google, para a Swarovski, para a Cinemark, e ela tem essa expertise toda de lidar com várias equipes e conseguir fazer essa gestão dessas emoções nesses ambientes desafiadores. Então, estamos aqui para contribuir com vocês todos. Podem perguntar também se quiserem ao longo da minha conversa aqui, viu, gente? Isso aí, Paula. Obrigada, viu? Por ter aceitado o nosso convite. Realmente, esse é um assunto que está na atualidade, né? É um assunto que está sendo muito abordado e é importante. Como se preocupa com a saúde mental dos seus colaboradores, acho importante trazer aqui você, até pela energia de vocês, pela conexão, né? Pelos eventos que nós já participamos, já fizemos juntos. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, que bom! Queria saber de você, por que é tão importante, Paula, no momento atual, a gente desenvolver a inteligência emocional? Bora lá. Bom, primeiramente, eu queria só parabenizar mesmo a Emibra, porque nesse processo de pandemia, a gente tem visto o quanto às vezes estar em casa é desafiador para o próprio colaborador, né? Conseguir se organizar, conseguir fazer a vida dele lá dentro de casa. As pessoas sentem falta desse universo social, né, de estar junto com os outros colegas fisicamente. Então, essas iniciativas de vocês buscarem também, colocar palestra, colocar esses conhecimentos para que todo mundo acesse é muito, muito rico. Então, assim, eu agradeço muito e o meu sonho é que todas as empresas do mundo tivessem essa preocupação, esse foco, né? Então, isso é muito legal. Então, super parabéns. Bom, inteligência emocional é fundamental. Porque quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo e sei lidar com as minhas emoções e com as emoções dos outros. E aí, quando a gente vai voltar um pouquinho agora na história, entrando até num conteúdo mesmo que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, nós nascemos sentindo. A gente nasce sentindo. Então, desde do útero da nossa mãe, a gente já está sentindo fome, sentindo vontade de ficar quente, sentindo incômodo, se sentindo rejeitado, abandonado. Quando a gente nasce, a gente vai tendo contato com esses sentimentos, com essas sensações que consciente ou inconscientemente, Tamires, elas já vão formando dentro da gente os nossos sentimentos de autoestima, baixa autoestima, sentimento de rejeição, de amor, de abandono, de acolhimento, de humilhação. Então, o bebê, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo contato com o sentir. E o nosso neocórtex, que é a parte pensante do nosso cérebro, ele vai aos poucos se formando também. Então, por exemplo, a gente só tem a formação total do nosso cérebro aos 23 para 24 anos, que é quando efetivamente a gente tem o nosso cérebro formado e o nosso juízo de valor completo. Até lá, a gente ainda é imaturo racionalmente, se a gente fosse pensar, né? Então, a gente fala muito do adolescente de hoje em dia, e é verdade, porque por mais que ele já saiba algumas coisas, ele ainda não tem toda essa noção e juízo de valor formado. Isso só acontece depois desses 23, 24 anos. Então, de fato, o que a gente sente tá com a gente desde que a gente nasceu. Então, por que é importante a inteligência emocional? Porque antes a gente não focava no sentir. A gente viveu, né? Se você pensar na geração da nossa mãe, nossos pais, nossos avós, eles não podiam nem expressar seus sentimentos naquela época, né? Homem, até muito pouco tempo atrás também, não podia chorar, não podia expressar sentimentos, né? A gente viveu essa sociedade patriarcal e até de certa forma, com esse foco de que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza. E graças a Deus, a inteligência emocional está aí, cada vez mais forte, para mostrar para a gente que não, se hierarquicamente eu primeiro sinto, para depois pensar e refletir, então não faz sentido eu achar que os sentimentos não são importantes, porque na verdade são eles que dominam a nossa vida. E aí a inteligência emocional vai me ajudar a quê? Vai me ajudar
a organizar dentro de mim, dentro do meu ser, como eu fico com as minhas emoções internas e com as emoções externas. É como eu lido comigo e especialmente como eu lido com o outro, que aí é um outro grande desafio que a gente precisa viver, ainda mais quando a gente está falando de empresa, né? Porque Sim. com certeza, empresa, a gente tem muitos desafios em lidar com pessoas diferentes, com pessoas de outras áreas, né? E a gente tem que aprender a fazer isso. É verdade. A gente tem que lidar com, principalmente a gente que é profissional de RH, tem que lidar com a diversidade, né? Com as coisas, com as atualizações, enfim. Isso, a gente tem que lidar com isso dia a dia, né? Então, isso. É verdade. Isso é crucial. Não, e ele é crucial porque, na verdade, é aquilo que a gente até falou na outra live hoje de manhã, né? A gente é contratado por competências técnicas, mas a gente é demitido por competências emocionais, por competências que têm a ver com o nosso comportamento. E se eu não sei me comportar, se eu não sei ser realmente uma mulher que sabe exatamente como lidar com as minhas emoções, se eu não me conheço, se eu não olho para mim e não consigo entender o que eu estou sentindo, como é que eu vou fazer isso em relação ao outro? E quando a gente está falando de inteligência emocional, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a parte do otimismo interno, né? A maneira como eu lido comigo mesma. Porém, quando eu estou falando do outro, eu tenho que entender que nessa relação eu preciso olhar, entender, compreender o que acontece com o outro também. E se eu não tiver esse olhar de empatia, que hoje em dia é tão falada, né? Essa empatia de virar e falar, entender o que está acontecendo, porque empatia não é simplesmente eu ser simpática ao que o outro me fala, mas é eu conseguir ter a grandeza de, inclusive, olhar para ele e entender como ele se sente em relação ao que a gente está vivenciando. Então, assim, é como se assim, o buraco é muito mais embaixo, a gente fala, quando a gente está falando de emoção, porque não está na superfície. Só que para eu poder fazer isso de uma maneira verdadeira, eu também eu não posso ter medo de descobrir o que não é tão legal dentro de mim. E esse é um grande desafio. Porque as pessoas... Exatamente. As pessoas, muitas vezes, elas querem ser amadas. Todos nós queremos ser amados. Aliás, isso é uma necessidade que nós temos, né? De ser amada, de ser respeitada, de ser querida. Isso é muito importante para nós. Só que a gente esquece, muitas vezes, que nesse processo não significa que eu serei perfeita. E esse lidar com a minha vulnerabilidade, entender que eu tenho limites, ele é fundamental. Quando eu me sinto humana, quando eu me permito ser humana, eu também permito que o outro seja humano. E isso fica muito rico. Isso deixa todas as relações muito mais ricas, muito mais verdadeiras, porque eu sou honesta, eu sei que eu tenho limites, e eu também permito que o outro tenha. Então, quando eu aceito a minha vulnerabilidade, eu também aceito a do outro. E isso é uma grande estratégia e ainda é difícil para os colaboradores dentro da empresa. Então, se as empresas também têm esse espaço aberto de permissão de errar, permissão de aprender, permissão de falar o que eu quero falar, né? Então, a empresa precisa, ainda mais nesse momento de pandemia, né? A empresa está sendo, também tendo que se reinventar para permitir que esse clima fique mais aberto, né? E aí a gente entra no conceito da dualidade que a gente estava falando da outra vez, né? Mas pode me perguntar isso se você quiser. Tranquilo. Foi isso que você falou, né, Paula? A gente está tão acostumado a ser perfeito, enfim, se colocar no padrão das pessoas, a ouvir sempre. Eu sempre tenho que ter perfeita mãe, uma perfeita esposa, tem que ser excelente no trabalho, excelente em tudo. E uma hora isso sobrecarrega a gente, né? Eu acho que principalmente essa galera que está em home office, a gente está se preocupando com eles, a gente está tomando algumas ações, enfim. Essa live é uma das ações aí que a gente decidiu fazer por conta disso, né? Enfim, inteligência emocional hoje é crucial, principalmente pra gente. Uhum. Então, Paula, como lidar com essas pressões aí no trabalho, da vida? Vamos lá. Você trouxe um papel super importante aí. Oi, gente que está entrando, tudo bem?
Fiquem com a gente aqui, muito bom ter todo mundo aqui. Já convido vocês para seguirem a gente também, para terem acesso a esse conteúdo, que vai ser muito mágico. Mas eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante. Nesse processo de pandemia, a gente está vivenciando uma pressão emocional muito forte. E aí o que você trouxe, Tamires, acontece com muita frequência com as mulheres, naturalmente. Os homens, eu brinco que a gente pode aprender com eles, porque os homens tendem a ser mais leves, mas a gente também está vendo os homens sofrendo mais nesse momento. Por quê? Porque estar em casa não é simplesmente estar em home office. O problema é que você está em casa com seus filhos em casa, com sua esposa, seu marido em casa, com todo mundo lá dentro, sem poder sair, sem poder ter muitas vezes válvulas de escape positivas. Então, essa pressão toda, ela faz com que a gente se sinta num ambiente em que eu não tenho para onde ir. E o que a gente deve fazer nesse momento? Como é que eu posso viver uma vida mais saudável num momento tão desafiador? O primeiro ponto que você precisa ter sempre em mente é que esse processo de mudança veio para ficar. Isso não vai mudar. Viver em home office talvez seja uma prática que a gente vai precisar se habituar. E o que a gente vai conseguir daqui a um tempo com as empresas? Fazer pequenas negociações de, por exemplo, será que eu preciso fazer home office todos os dias? Será que tem alguns dias que eu vou poder ir até a empresa e a gente ter essa comunicação? Porque somos seres sociais, né? A gente precisa se relacionar. E aí a empresa também vai trazer para vocês a oportunidade de vocês olharem outras alternativas para que vocês possam fazer o trabalho com maior qualidade, onde quer que vocês estejam, mas que vocês também consigam estar unidos de alguma forma, sociabilizando e trocando experiências, porque isso é muito rico. E a gente já sabe que isso funciona dessa forma. Agora, neste momento que a gente está vivenciando, o processo que a gente está vivenciando, eu não tenho como fazer isso diferente. Eu tenho que ficar em casa. Se eu tenho que ficar em casa, o que eu faço para não pirar? Né? Então, o que eu acho mais importante de tudo, assim, de tudo que a gente vai falar é o seguinte: busque fazer uma organização na sua desorganização. E aí é muito importante a gente trabalhar o conceito da dualidade. O que é o conceito da dualidade? É você entender que tudo na vida tem dois lados, sempre. Não existe nada que seja só ruim e não existe nada que seja só positivo. Nada mesmo. Então, por exemplo, Paula, imagina que absurdo, porque quando a gente fala de, vamos, sei lá, perdi alguém na família, no meio dessa pandemia, tantas famílias sofrendo, você vai dizer que isso é positivo? Se você for avaliar o que essas pessoas vão fazer a partir do que elas estão vivendo, muito provavelmente daqui a algum tempo você vai ouvir histórias lindas de pessoas que estão realmente aprendendo e tirando proveito daquilo. Ao mesmo tempo, se você for pensar, então tem mulheres que o sonho da vida dela era ser mãe. E ser mãe é considerado algo como assim, nossa, é a coisa mais incrível do mundo, é maravilhoso, etc, etc. Mas lembre que para você ser mãe, você abriu mão da sua vida individual. Você abriu mão, muitas vezes, de várias viagens, de trabalhar fora do Brasil, de ir para outro lugar, de tirar um ano sabático, por exemplo, porque você tinha que ficar com seu filho. Então, apesar de você não encarar que isso era ruim, né, ou que isso era algo negativo, por quê? Porque para você era tão maravilhoso o fato de ser mãe, que você suplantou a questão desafiadora. Ou quando você casa com o amor da sua vida, com a esposa que você sonhava, com o marido que você sonhava. Eu sempre brinco assim, falo, tá bom, você tá vivendo o grande amor da tua vida com aquela pessoa, mas você teve que abrir mão de todas as pessoas, de todos os paqueras, de todos os affairs, de todas as baladas sozinhas, que também tinham um lado bom. Então, o que eu quero dizer é, nunca é só bom alguma coisa. Então, quando a gente olha para o trabalho e pensa, meu Deus, o meu trabalho, agora em home office, eu não estou feliz fazendo isso, eu não gosto de fazer isso. Ok, então esse é o lado que não é bom, mas o que é que você pode fazer a partir disso para tirar algo de bom e ter uma vida mais feliz, mais realizada, mais cheia de alegria, de prosperidade, de prazer, de tesão, de tudo, né? Porque não tem como. E aí a gente pega aquele conceito que eu gosto muito do Stephen Covey, que é o 90-10, né? Então 10% é o meu fato. Eu não tenho como mudar. Então, assim, aconteceu, bateram no meu carro, alguém na minha família faleceu, o Covid tá aí, a gente tá vivendo esse movimento muito desafiador, ok, não tô dizendo que isso é bom. Mas o que eu faço com ele, sim, é bom. E aí é onde eu entro dizendo que essa pandemia é um presente para cada um de nós, é um presente de você olhar para você. E de você poder avaliar o que é importante para você, o que é importante nas suas relações.
Então, ao mesmo tempo em que a gente tem tido mulheres reclamando que estão vivendo um inferno dentro de casa, com o marido ali o tempo todo, nós também estamos tendo relatos de pessoas que estão falando que estão descobrindo prazeres que não tinham antes. Por quê? Porque você também começa a olhar para sua casa com outro olhar. E esse descobrir e esse descortinar a nossa história, ele é muito profundo, Tamires, e as pessoas muitas vezes não têm esse olhar de entender a profundidade e a grandeza do processo que é estar dentro de casa. Eu gosto de trazer para vocês um conceito que a gente tem que eu acho muito importante para todo mundo. Eu brinco que pode até anotar. Porque o que é importante você entender? Que existe uma trilogia que rege a tua vida. Nessa trilogia, você tem você aqui no centro, nas suas emoções, que é onde você tem sua autoestima, que é onde você tem tudo que criou e tudo que construiu na tua autoconfiança, na maneira como você se enxerga. E essa parte interna, ela é baseada, segurada, suspensa por o que a gente tem, tanto nos nossos relacionamentos, como também o que a gente tem com as nossas finanças, com o nosso trabalho e tudo mais. E se essas duas bases não estão boas, se eu não cuido dessas minhas duas bases, que é o meu eu com os outros e o meu eu com o mundo, eu vou ter um desequilíbrio. E qual é o meu desequilíbrio? Ou eu vou gastar demais, ou eu vou ter relacionamentos sempre abusivos e ruins e que não me trazem nada de bom, ou eu vou estar num trabalho infeliz, não entregando o meu melhor ali de saco cheio, impedindo toda a minha equipe de crescer, porque todo mundo pega isso, né? Então eu vou ter essas duas opções que vão estar sempre me impedindo de viver uma vida plena, realizada e feliz. Só que qual é o grande problema? No longo prazo, esses dois pilares, ou um desses dois pilares, não estando bom, não estando caminhando, não estando andando, fazem com que eu acabe me tornando uma pessoa doente. E aí eu entro num outro campo fundamental, que ou a gente caminha para viver, ou a gente caminha para morrer. Eu não tenho uma outra opção. E aí as pessoas falam, nossa, que duro quando você fala isso. Eu sempre falo, parece duro, mas ele é real. Porque o caminho da felicidade, o caminho da totalidade é um caminho de saúde, de alegria, de tesão, de felicidades, de amor, de alegria, de realização, que é quando eu estou entendendo quem eu sou, me amando, sendo feliz comigo. A partir disso, eu estou tendo relacionamento com as outras pessoas, estou sendo feliz com as pessoas, estou me relacionando bem, conseguindo criar conexões profundas com os outros e estou tendo dinheiro, estou tendo meu trabalho, estou fazendo dele uma coisa boa, conseguindo produzir. E aqui é muito interessante porque eu não estou falando para as pessoas que elas têm que ser milionárias, que elas têm que focar, ficarem ricas, não é isso. Mas é entender que você pode ser uma pessoa realizada com o dinheiro que você tem. É que você pode ser uma pessoa plena e próspera fazendo um trabalho que te dá tesão. E isso é saúde. Isso é uma vida de realidade. Se você não viver isso, se você não vivenciar esse processo, você só tem outro caminho. Que é o caminho da infelicidade, da tristeza. Ó, pra mim aqui você ficou... Sumiu aqui, mas tá normal, né? O caminho da felicidade, o caminho do amor, o caminho da alegria, o caminho da realização. Então, se eu não fizer isso, eu vou estar caminhando para onde? Para a morte, para a droga, para a infelicidade, para as doenças, para a tristeza. Então, eu não tenho como... ou eu vou estar num caminho ou eu vou estar num outro. E que, naturalmente, a gente, quando fala da morte, a gente chega e acaba chegando realmente na dor, na tristeza. E não tem uma outra alternativa, entende? Então, ou eu vou caminhar para um ou eu vou caminhar para outro. Não tem outra opção, entendeu? Então, ou é um ou é outro. E aí é onde eu vou escolher o que eu vou fazer com isso. E aí, quando você trouxe, Paula, como que a gente faz para não pirar? Então, trazendo todo esse conhecimento agora para a parte prática. O que eu tenho que fazer? Primeiro é se organizar. Primeiro é entender que nessa organização você vai fazer do jeito que é possível fazer. E aí vem a segunda coisa importante, é não me cobrar tanto. Quando eu entendo que eu sou um ser humano dual, que eu tenho uma luz e eu tenho uma sombra, e eu vou ter momentos bons, e vou ter dias incríveis, e vou ter dias produtivas, e também vou ter dias de pirar, de ficar doida, e de não conseguir estar equilibrada 100% como eu devo. Quando eu conseguir permitir isso, eu vou entrar num terceiro step, que é o step onde eu peço ajuda para os outros.
E a gente estava falando aqui de manhã, super lindo, né? Sobre a roda da abundância, eu vou repartilhar aqui com vocês também. Porque quando a gente fala de abundância, gente, é também um trabalho de dualidade entre a gente dar o nosso tempo, né? Poder doar de nós, mas também saber receber. E esse é um desafio para nós, porque muitas vezes eu não peço nem ajuda. Só que o que eu gosto de trazer é sempre para você refletir e pensar é assim: se você gosta de ajudar, porque isso é o natural do ser humano, você é uma pessoa que gosta de ajudar, gosta de ser útil, gosta de contribuir com as pessoas, então ajude essas pessoas também aceitando receber e pedindo ajuda. Porque quando você pede, você faz a roda da pessoa girar, porque ela também está tendo a oportunidade de dar para você. E vocês acabam tendo uma troca. Ponto. Organizar a sua vida, entendendo que eu não estarei perfeita. Segundo ponto, eu vou pedir ajuda para as pessoas. E aí aqui existe a ajuda da família, você vai pedir, combinar com seu marido, e conversar mesmo, né, Tamires? As pessoas têm que aproveitar esse momento para falar, né? E falar mesmo, falar, ó, tô tendo dificuldade com isso, me ajuda, queria que você fizesse isso. A gente tem que tem que aproveitar esse momento de estar em casa e conversar com as pessoas que a gente ama. Muitas pessoas não falam o que sentem umas para as outras. E esse é o momento de se permitir falar. E aí você, pedindo ajuda, eu convido vocês aqui, como eu fiz de manhã, eu vou convidar vocês também a encontrarem dentro da empresa um parceiro de trabalho, um parceiro de amizade, um cuidador. A gente chama de cuidador, ou se fizer sentido para você, se você quiser colocar como um anjo de guarda. Encontre alguém, se conecte com alguém para que vocês deem as mãos e possam trocar figurinhas. E possam conversar, e possa desabafar, e possa realmente pedir ajuda. Ainda que não seja uma ajuda de trabalho, mas uma ajuda emocional. E aí, existe sim, quando você está no papel de pedir ajuda, é isso, é você realmente ser honesto e dizer qual é a sua vulnerabilidade. Entretanto, se você for o cuidador da vez, o anjo da guarda da vez, o meu convite para você é para que você só fale coisas boas. A pessoa vai falar, vai desabafar e tal, e você não entra nessa energia com ela reclamando também. Ah, é verdade, eu tô sofrendo, ai, que difícil. Porque se vocês fizerem isso, na verdade, vocês não vão se ajudar. Vocês vão estar os dois se afundando junto. Então, o que você precisa fazer? Quando a pessoa trouxer essa energia que ela está vivenciando naquele momento e que é real, você recebe e você coloca como se fosse um colo mesmo, de verdade. Fala, olha, eu tô aqui contigo, mas o que a gente pode aprender de bom disso? Como é que a gente pode fazer para isso ser positivo? O que é que a gente pode aprender com essa situação? Então, você vai fazer o papel de mediador. Então, eu diria que é um cuidador mediador, que vai mediar esse processo, para que você possa, primeiro, não se contaminar com essa situação desafiadora, e segundo, poder também contribuir de verdade com essa pessoa, porque o objetivo é que vocês saiam dali melhores, né? E aí é muito importante que você tenha isso muito em mente, que o objetivo ali é vocês juntos crescerem e evoluírem. Então, seja um anjo de guarda de alguém, né? E aí eu quero convidar quem tiver aqui que é da Emibra, coloca assim, ó, hashtag anjo de guarda, ou hashtag cuidador, o que fizer sentido para você aí, pra gente, né, para as pessoas que estão aqui vendo, souberem que vocês estão se oferecendo para serem esses cuidadores, esses anjos de guarda, porque isso vai ser muito legal. Então eu convido todo mundo para fazer isso. O que você acha? Legal, Paula. Eu acho ótimo, acho uma excelente ação. Acho que dá sim. Eu já tenho meu anjinho da guarda. É, né? Já tenho aqui. Delícia! Apresenta um pouco do seu trabalho para a galera. Vocês estão com algo novo. Eu vi que vocês conteúdo, né? Eu participo do grupo de vocês e eu vejo bastante conteúdo. Isso mesmo. Gente, eu queria aproveitar e convidar... Aliás, eu vou fazer uma das ferramentas que a gente usa lá no meu trabalho. Eu vou aproveitar e fazer aqui com vocês, que é a ferramenta de gratidão. Além de você fazer o trabalho de cuidadora, de anjo de guarda, obrigada aí o pessoal que está colocando, muito fofo, eu acho que você tem que sempre ter esse olhar de ver o que você tem de bom, o que é que você pode tirar de bom de qualquer situação, e a partir disso você agradecer pelo que você tem. E aí eu vou te convidar para entrar nos nossos Instagram, para entrar também no Facebook, que a gente tem no Telegram também, que o Telegram hoje está travado, o Instagram não quer que eu fale Telegram aqui, mas, né, então vou falar. Mas tem Telegram também.
E lá a gente tem várias jornadas, inclusive uma das jornadas que a gente tem lá é essa jornada da gratidão. E o que é muito importante a gente entender nesse processo? Quando eu sou grata, quando eu passo a ver a vida de uma maneira positiva, o meu mundo biológico altera com esse processo. Então, dentro da minha energia, quando eu estou de bem, quando eu tenho um olhar positivo sobre o mundo, eu consigo ajudar outras pessoas e consigo enxergar a vida com mais leveza e com mais tranquilidade. E esse é um processo. Então, o que eu acho mais importante? Se você tem interesse em ter uma vida melhor, pense que você precisa cuidar hoje, porque se você não cuidar hoje, quem vai cuidar amanhã é um médico de você. É isso que a gente tem que entender. Eu preciso cuidar da minha emoção hoje, porque se eu não cuidar, um dia alguém vai precisar cuidar para mim. E neste processo de se cuidar, pedindo ajuda, sendo grata pelo que você vive, tendo a oportunidade de se organizar, apesar da desorganização natural que existe nesse momento, e tá tudo bem. O mais fundamental é você saber que você pode ter ajuda. E aí é onde entra o nosso trabalho. Nós estamos lançando um app, o primeiro app de inteligência emocional para mulheres do Brasil. Então, você vai ter inteligência emocional na palma da sua mão com esse Me Amo. E lá a gente vai trabalhar embasada nessa trilogia do emoções, que é o eu comigo, relações, eu com os outros, e dinheiro, carreira, que sou eu com o mundo. Então, você vai ter muito mais conteúdo também. Então, acompanha a gente aí pelas redes sociais, que em breve esse app está sendo lançado. Mas, hoje mesmo, eu já digo que você tem, desde o começo desse ano, muito em especial, você tem vários e vários e vários posts diários, quase, que são, assim, conteúdos riquíssimos para você pensar, para você olhar, para você cuidar do que você está fazendo na sua vida. Entenda que autoconhecimento, eu brinco que é uma chavezinha que não tem volta. A hora que você virou a chave, você vai para sempre estar voltada para o autoconhecimento. Então, para mim, eu acho que é tão mágico você... Eu amo viver nesse mundo, mas eu fico pensando que mesmo quando eu não era empresária, não tinha minha empresa, trabalhava em banco, eu me lembro muito de olhar para isso e falar assim, como é gostoso a gente se descortinar. Porque muitas vezes quando você vai viajar para qualquer lugar, quando você vai trabalhar numa empresa, você acaba procurando saber sobre ela, ou sobre a cidade para onde você vai, você acaba tentando entender o que essa empresa tem de bacana e o que às vezes pode não ser tão legal dentro do que você avalia para você. Na cidade que você vai viajar, você faz isso também, você sempre sabe qual é a melhor rota, para qual bairro que você não vai visitar, porque de repente é perigoso, ou você vai ter uma estratégia, enfim. E essa viagem a gente não faz para dentro da gente. Então, se você não for capaz de olhar para você e descobrir quais são os talentos que você tem que estão adormecidos aí dentro, o que você pode fazer para fazer a diferença no mundo? O que você pode fazer para olhar para esse movimento de pandemia e pensar o que eu vou aprender sobre isso? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Muitas pessoas estão vivendo nesse momento com medo. Medo de ficarem desempregadas, medo de não voltarem para os trabalhos, né? E aí é engraçado que dentro de home office em empresa mista, a gente tem a pessoa que está lá em casa, está tendo que ficar em home office, que ela tem medo de perder a vaga dela quando ela, né, voltar a trabalhar. Ao mesmo tempo, você tem a pessoa que está lá no campo, né? E ela gostaria de estar em casa porque ela tem medo de ficar doente quando ela está lá. Ou seja, todo mundo tem um lado que pode não estar bom. É fato. Porém, existe um outro lado que é maravilhoso para todas vocês, todos nós, porque vocês estão empregados. E tem gente que não está. Então, só isso é um motivo para você agradecer. Só isso, você vê a empresa pensando em investir no trabalho de vocês, em ter esse tipo de conversa. Então, assim, que mágico você estar dentro de uma empresa que permite que você seja assim. E eu não estou falando isso porque é Emibra, não, porque tem várias empresas que estão fazendo isso. Eu estou fazendo isso para você olhar que você tem que entender qual é o meu propósito nesse momento dentro da empresa. O que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu posso ser útil? Em vez de deixar o medo me dominar, porque dizem que existem dois lobos dentro de nós, né? E aí a gente brinca que, eu sempre falo isso, que essas lobas, na verdade, a gente brinca que existem 4 animais dentro de nós, das mulheres, né? Que é a gata, a loba, a águia, e a gente tem a gata, a loba, a águia, nem lembro mais qual é a outra que a gente usa, mas enfim. Quando a gente fala de animais, a gente tem muitos animais que a gente tem referências dentro de cada uma. E quando a gente está falando sobre esse processo, a gente sempre comenta isso. Mas qual delas vence dentro de você? Vence a que você alimenta. A que você der luz.
a que você der mais alimento. Então, você está alimentando o seu lobo do medo? Ah, tubarão, Dani, isso mesmo, tem um tubarão, que eu falo de mulher, né, tubaroa, não sei nem se é tubaroa, mas enfim, é um tubarão fêmea dentro de mim. E aí a gente sempre pensa isso, né, qual é o animal que você alimenta? Porque se você estiver alimentando medo, né, e ficar lendo notícias e vendo essas coisas e falando, meu Deus, é só coisa ruim, gente, é isso que você alimenta de você. Então é um momento, na verdade, de exatamente entenda que essa pandemia veio para mudar você e te tirar da zona de conforto. Ponto. Aceita que dói menos. E a partir de aceitar isso, olhe e fale, o que é que eu quero fazer? O que é que eu escolho alimentar? Eu não sei vocês, mas eu não tô nem assistindo mais jornal, gente. Eu já não assisti há mais de 2 anos, mas agora, então, eu entro na internet para ver alguma notícia, e até porque, vamos combinar, você nem precisa entrar. Porque tudo que for muito exagerado vai virar 1 milhão de posts no Facebook, no Instagram, você já vai saber o que está acontecendo. Mas eu gosto, por exemplo, de entrar no Valor Econômico para entender a questão de economia. Às vezes eu entro em um outro site para olhar algumas coisas e pronto, eu escolho as notícias que me interessam. Porque sou eu que determino o que é que eu vou querer ter aqui dentro, e a partir daqui de dentro eu vou definir o que eu quero que tenha aqui dentro, e a partir disso o que eu quero fazer da minha vida e para onde eu vou. Essa clareza de não deixar você ser levada pelo mundo, mas sim ter o protagonismo de decidir aonde você vai e o que você quer fazer, é fundamental para a sua saúde emocional. E inteligência emocional é exatamente isso. Como é que eu olho para as minhas emoções e lido com isso? Porque tudo bem você sentir medo. Não estou dizendo que a gente não vai sentir medo. A gente pode sentir. A questão é... Exato, a questão é, você vai se alimentar disso o tempo todo? E o que você faz? Ah, então não vou mais fazer nada? Não, você vai apesar de. Né? Eu brinco que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é ir com medo mesmo. E você vai, porque você fala, não vou parar, eu tenho que ir. Né? Então eu acho que essas decisões de você se tornar grata, de você se organizar, de você compreender que o processo não vai acabar, né? Esse processo ele vai continuar, esse processo de mudança. E daqui para frente a gente tem que estar... Eu sempre falo... A gente fala isso nos treinamentos, né, Tamiri? Você deve lembrar disso. Sim. Mas eu sempre falo, e agora mais do que nunca. É isso aí. O barato da vida é a gente aprender a ser confortável no desconfortável. Porque daqui para frente é assim que a gente vai viver. Né? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Como vai ser daqui a um ano? Quem imaginaria que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo esse ano, gente? Né? Sim. Não é verdade? Perfeito. Gente, se vocês tiverem dúvidas, comentários, joga aqui, por favor, pra gente poder responder. Ah, sabe o que eu queria aproveitar? Vamos tirar uma foto bem linda da gente pra gente guardar, ó. Vamos? Deixa eu pegar aqui. Printa aí? Tenho. Você printa? Printo. Pode tirar. É, muito bom. Printei. Obrigada, Paula. Eu que super agradeço. Gente, alguma dúvida pode perguntar aqui. Aqui é o momento para vocês. Alguém sofrendo muito, quer trazer algum case real para eu ajudar aqui na lata de problemas na pandemia? Aliás, aproveitando, não sei se vocês... aproveitem. A gente teve hoje tá lá no nosso IGTV. Depois você vai deixar isso também, né? Que eu vou baixar para colocar no nosso, tá? Vou deixar, e aí eu baixo também. E aí é muito bacana, porque lá a gente está tendo essa semana, uma semana falando com as professoras mães, gente. Então elas vão trazer dicas muito reais. A gente teve uma live agora de manhã com a Val, com a Flora, que é uma professora. A gente vai ter a Eunice também, vai ter a Cris. E cada uma trazendo as suas experiências de ajudar essa mulherada que está em homeschooling com crianças. Então se você é uma mãe fessora, além de uma mãe fissional, mãe fessora, etc, etc. Não perca esses momentos aqui com a gente, que vai ser muito bacana, viu? Ótimo. Bom, não tem nenhum comentário, a galera... O Luiz quer as 6 dezenas da Mega Sena. Adorei seu comentário. Luiz, também quero. Bem-vindo. Você também quer, né? Então, eu vou te falar algo muito mais legal que as 6 dezenas que a Mega Sena. Sabe por quê? 6 dezenas da Mega Sena vão te fazer rico simplesmente na hora que você ganhar. Se você não souber lidar com o seu para com o mundo, sabe o que vai acontecer com você? Provavelmente você vai gastar esse dinheiro rapidinho e vai voltar a ficar pobre como a maioria das pessoas que ganham a Mega Sena. O que acontece nesse processo? Eu acho muito legal quando a gente brinca com essa coisa de dinheiro, que eu imagino que você deve estar brincando, né, Luiz? Mas
Quando a gente fala dessa coisa do dinheiro, né, existe uma coisa muito bacana das pessoas acharem que o dinheiro é a solução dos problemas do mundo. E eu vou te falar, porque eu trabalhei durante 15 anos em instituições financeiras, eu sou planejadora financeira e eu trabalhei com clientes milionários. Os meus últimos 6 anos de banco, eu só atendia clientes milionários. E eu vou te dizer, dinheiro não é a solução do mundo. Porque o dinheiro ele é apenas uma única energia dentro de todo um contexto. Então eu tinha pessoas que tinham muito dinheiro e que eram extremamente infelizes, não se sentiam prósperas, não faziam o dinheiro trabalhar a favor delas e viviam realmente vidas onde elas também estavam caminhando para a morte. E eu conheci pessoas que nem eram tão ricas, tinham um trabalho e tal, e que viviam de maneira extremamente próspera. Então, eu sei, imaginei que fosse para descontrair. Mas é porque o que eu acho bacana dessa coisa do dinheiro, porque como ele é uma energia extremamente forte, e eu adoro dinheiro, tá? Acho que a gente tem que ter mesmo, eu adoro a prosperidade, a abundância e tudo, mas lembre que precisa estar alinhado com o seu trabalho. E por que isso? Porque se você não for uma pessoa que nasceu numa família milionária, você, para ter dinheiro e para manter este dinheiro, você vai precisar alinhar isso ao trabalho. E aí eu sempre gosto de falar, né, que a energia para uma coisa em especial, ela tem que estar sempre muito alinhada, ela tem que estar congruente. Se você quer muito dinheiro, vamos supor, você quer o dinheiro, você gosta do dinheiro, não é você, Luiz, tá? Tô falando você, qualquer pessoa. Você quer o dinheiro, você acha que isso é importante e tudo mais, e você faz um trabalho que você detesta, você vai todo dia trabalhar sem tesão, você acorda e fala, ai meu Deus, eu vou para aquele home office lá, daquele trabalho chato que eu faço. A energia que você emana para o trabalho, ela vai ser exatamente proporcional, na mesma medida, para o quanto você ganha e vai ter prosperidade financeira. Então precisa ter muito esse cuidado, né? Então quando a gente fala de trabalho, e aí você vai falar para mim, Paula, mas tem algum trabalho maravilhoso, perfeito, incrível? Nem a pessoa que trabalha viajando acha isso bom. Eu tenho 2 amigos que têm aquele trabalho que todo mundo queria. Aquele trabalho de ganhar dinheiro para ir viajar e ver se os lugares são incríveis. Não é tudo que todo mundo quer? Viajar e ganhar dinheiro? Demais, né? Pois é. Eles sofrem muito. Sabe por quê? Porque eles não podem estar perto da família deles nas horas que as coisas boas acontecem também. Então, lembra que aí eu vou voltar lá no início? Gente, a vida é dual. Nunca existe nada que seja 100% bom e nada que seja 100% ruim. A grande questão é como é que você cria isso dentro de você para que seja gostoso e prazeroso. Por isso que eu falo, no meu antigo trabalho, meu último trabalho, eu tinha o apelido de garota cor-de-rosa. E eles faziam isso achando, sabe, Tamires, que eles estavam me xingando. E eles não imaginam a alegria que eu sentia, porque eu amava que me chamassem de garota cor-de-rosa, porque eu sou uma garota cor-de-rosa mesmo. E aí as pessoas falavam, ai, parece que a vida dela tudo é lindo, tudo é perfeito. E aí eu falava, gente, vocês não sabem de nada inocente. Sabe de nada inocente. Tem nada de perfeito nessa vida. Eu tenho 2 filhos adotivos há 3 anos e meio. Meus filhos são negros. Eu passei muitos desafios com ele. Eu tenho um filho que tem desafios de aprendizagem até hoje. Assim, a vida não é perfeita. Eu tive problema de dinheiro, eu tive problema de questões com a minha mãe. Minha mãe teve N problemas psicológicos na nossa adolescência, muita dificuldade. Aí as pessoas olham e falam, nossa, sério? Você viveu isso? Vivi, gente. Mas não parece. Claro que não parece, porque quando eu olhei para minha vida, eu decidi que eu ia fazer com ela a melhor limonada do mundo. Isso é decisão. Então, não é que a vida não é... Eu falo que a minha vida, eu sou uma mulher extremamente feliz e realizada, mas a minha vida é perfeita? Não, está longe de ser perfeita, graças a Deus. Porque não é a perfeição que determina se você... né? Eu tenho todo o dinheiro do mundo que eu quero? Não, eu quero muito mais. Eu tenho todo, sei lá, prosperidade, alegria. O meu trabalho só tem coisas boas. Por exemplo, eu amo estar aqui. Isso é bom. Mas eu também sei que não é só isso. Eu também tem uma parte chata do meu trabalho que eu preciso fazer. E tudo bem. Mas o que eu acho mais valioso compensa. Então é isso que você precisa olhar para a tua vida e fazer valer a pena. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando essas dicas. E quero ver todo mundo lá com a gente também. Se vocês quiserem perguntar mais, estou sempre às ordens. Eu e as meninas. Paula, muito obrigada. A Emibra fica muito feliz de receber você. Galera, um grande beijo. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Beijo, Té. Tchau.